Nenhum desses navios deveria ter afundado. Cada um foi construído com a melhor tecnologia da sua época. Cada um foi declarado seguro, resistente, em alguns casos inafundável. E cada um foi destruído por um erro tão pequeno que caberia na palma da mão. 10 de agosto de 1628. Porto de Estocolmo, Suécia. O Vasa zarpa diante de uma multidão. É o navio de guerra mais poderoso da frota sueca, encomendado pelo rei Gustavo II Adolfo para dominar o Mar Báltico. São 64 canhões de bronze distribuídos em 2 andares de baterias. O casco é decorado com mais de 700 esculturas entalhadas à mão. Da quilha ao topo do mastro principal, o Vasa mede 52,5 metros. Custou o equivalente a 5% do orçamento anual da Suécia. É, em todos os sentidos, o orgulho da monarquia sueca. O Vasa navega 1.300 metros. Uma rajada de vento atinge o casco pelo lado esquerdo. O navio inclina. A água entra pelas portinholas dos canhões inferiores, que estavam abertas. Em minutos, o navio mais imponente da Suécia tomba e afunda no fundo do porto, à vista de centenas de pessoas. Cerca de 30 tripulantes morrem. A viagem inaugural durou menos que uma caminhada até a padaria. O erro era matemático. O Vasa foi projetado originalmente com um único convés de canhões, mas o rei exigiu 2. O construtor naval, Henrik Hubertsson, tentou acomodar a demanda, mas o casco não foi alargado o suficiente para compensar o peso extra no alto da estrutura. O centro de gravidade ficou alto demais. O navio era bonito, armado e letal, mas era instável desde a prancheta. E o mais assombroso é que todos sabiam. Antes do lançamento, o capitão Surfring Hansson ordenou um teste de estabilidade. 30 tripulantes correram de um lado para o outro no convés superior. Na terceira passagem, o vice-almirante que assistia mandou parar. O navio balançou tanto que quase virou ali mesmo no cais. O teste foi interrompido e o resultado foi ignorado. Ninguém queria dar a notícia ao rei. O Vasa zarpou porque era mais fácil obedecer do que dizer a verdade. Ficou 333 anos no fundo do mar até ser resgatado em 1961. Hoje está no Museu Vasa, em Estocolmo. O monumento mais visitado da Suécia é um monumento à covardia institucional. Avança 284 anos. 14 de abril de 1912. Atlântico Norte. O navio Titanic navega a 22 nós, quase sua velocidade máxima, numa noite sem lua, sem vento e com um mar tão calmo que parece vidro. Condições que parecem perfeitas, mas que na verdade são as piores possíveis para avistar icebergs. Sem ondas quebrando na base do gelo, a massa branca se torna invisível até estar perto demais. Ao longo do dia, os operadores de rádio do Titanic receberam pelo menos 7 avisos de gelo de outros navios na região. O capitão Edward Smith alterou ligeiramente a rota para o sul, mas não reduziu a velocidade. Mais de 2.200 pessoas a bordo. Velocidade máxima, em direção a um campo de gelo anunciado. E aqui entra o erro que parece inventado. O segundo oficial, David Blair, foi remanejado para outro navio dias antes da partida. Na pressa da troca, levou consigo a chave do armário no ninho de gávea. Dentro desse armário estavam os binóculos dos vigias. O Titanic cruzou o Atlântico Norte sem binóculos no posto de observação. O vigia Frederick Fleet avistou o iceberg a olho nu às 23 horas e 40 minutos. Tarde demais. O impacto abriu o casco ao longo de 5 compartimentos estanques. 4 seria o máximo que o navio poderia suportar. Mas o problema não era apenas a quantidade, era o projeto. Os compartimentos eram vedados nas laterais, mas não tinham teto. Eram como bandejas de gelo abertas por cima. Quando a proa começou a afundar com o peso da água nos 5 primeiros compartimentos, a água transbordou por cima da divisória do 5º para o 6º, do 6º para o 7º, num efeito dominó que tornava o naufrágio inevitável. E os botes salva-vidas. O Titanic carregava 20 botes
com capacidade para 1.178 pessoas. Havia mais de 2.200 a bordo. Cerca de metade não teria lugar mesmo que todos os botes fossem lançados perfeitamente. A regulamentação marítima da época calculava a exigência de botes pela tonelagem do navio, não pelo número de passageiros. Uma fórmula que não era atualizada desde 1894, quando os maiores navios do mundo eram 4 vezes menores que o Titanic. Mais de 1.500 pessoas morreram naquela noite. Não por causa do iceberg, por causa de uma chave esquecida, compartimentos sem teto, uma fórmula obsoleta e um capitão que não tirou o pé do acelerador. 3 anos depois do Titanic, o mundo aprendeu a lição errada. 24 de julho de 1915. Rio, Chicago, Estados Unidos. O navio Eastland está atracado no cais, se preparando para levar funcionários da Western Electric Company a um piquenique em Michigan City. Passageiros começam a embarcar pela manhã. 2.500 pessoas sobem a bordo. A maioria vai direto para o convés superior, quer ficar ao ar livre, quer ver a paisagem. O navio começa a pender. O navio Eastland sempre teve problemas de estabilidade. Era estreito, com superestrutura alta e sem quilha adequada. E depois do desastre do Titanic, o Congresso americano aprovou a Lei dos Marinheiros de 1915, que exigia que todos os navios de passageiros carregassem botes salva-vidas suficientes para todos a bordo. O Eastland foi retrofitado com dezenas de botes e balsas nos convéses superiores. Peso extra no ponto mais alto do navio, num navio que já era instável. Às 7h28 da manhã, ainda atracado no cais, sem ter saído do lugar, o Eastland tomba para o lado esquerdo. Vira completamente. Centenas de passageiros que estavam nos convéses inferiores ficam presos debaixo d'água. 844 pessoas morrem. Famílias inteiras. Crianças. A ironia é devastadora. Os botes salva-vidas instalados para prevenir outra tragédia, como a do Titanic, criaram uma tragédia pior. O navio que deveria ser mais seguro virou porque foi forçado a carregar a solução para o desastre anterior. 6 de março de 1987. Porto de Zeebrugge, Bélgica. O ferry Herald of Free Enterprise, da empresa Townsend Thoresen, parte para Dover, na Inglaterra. É um ferry roll-on roll-off, projetado para que veículos entrem pela proa e saiam pela popa. As portas da proa precisam estar fechadas antes de o navio ganhar velocidade. É um procedimento básico, elementar, o equivalente náutico a fechar a porta da frente antes de sair de casa. O assistente de contramestre Mark Stanley era responsável por fechar as portas da proa. Mas Stanley havia voltado para a cabine para descansar. Adormeceu. O oficial-chefe Leslie Sable deixou o convés presumindo que Stanley faria o trabalho. O capitão David Lewry deu a ordem de partida sem confirmação de que as portas estavam fechadas. Na ponte de comando, não havia nenhum indicador luminoso que mostrasse a posição das portas. Ninguém viu. Ninguém verificou. Ninguém perguntou. O ferry ganhou velocidade com as portas da proa escancaradas. A água do mar invadiu o convés de veículos. Ferries roll-on roll-off não têm anteparas estanques no convés de carga. O espaço é aberto de ponta a ponta para os veículos circularem. A água se moveu livremente de um lado para o outro, criando o chamado efeito de superfície livre, que destrói a estabilidade do navio quase instantaneamente. O Herald tombou para bombordo em 90 segundos. 193 pessoas morreram, porque um homem adormeceu e ninguém conferiu se a porta estava fechada. O inquérito oficial, conduzido pelo juiz Barry Sheen, não culpou apenas Stanley. Chamou a cultura da empresa inteira de doença de desleixo. Nenhum sistema de verificação, nenhum alarme, nenhuma redundância. O erro de um homem dormindo só foi possível porque toda a cadeia acima dele também dormia. 13 de janeiro de 2012. Costa oeste da Itália. O navio de cruzeiro Costa Concórdia
com 4.252 pessoas a bordo, navega pelo Mediterrâneo. No comando, o capitão Francesco Schettino ordena um desvio da rota planejada. Quer fazer um enchino, uma saudação, passando perto da ilha de Giglio. Uma cortesia visual, uma reverência marítima, um gesto de vaidade. Às 21h45, o Costa Concórdia atinge uma formação rochosa submersa, conhecida como Les Colles. O impacto rasga 53 metros no casco do lado esquerdo. A casa de máquinas inunda. O navio perde energia e propulsão. Começa a adernar. Mais de 4.000 pessoas estão a bordo de um navio tombando no escuro. E então Schettino faz o impensável. Abandona o navio enquanto passageiros ainda estão dentro. O capitão da guarda costeira italiana, Gregorio de Falco, entra em contato pelo rádio e manda Schettino voltar a bordo num diálogo que virou lendário. Vada a bordo, Caso. Volte a bordo, porra. Schettino não volta. 32 pessoas morrem. O capitão foi condenado a 16 anos de prisão por homicídio múltiplo, naufrágio e abandono de navio. Um navio de cruzeiro moderno, equipado com todo o sistema de navegação do século XXI, afundou porque o capitão quis acenar para alguém na praia. Compartimentos sem teto. Botes demais no lugar errado. Uma porta que ninguém fechou. Uma chave esquecida num bolso. Uma saudação a uma ilha. Nenhum desses navios foi derrubado por tempestades impossíveis ou ondas monstruosas. Foram derrubados por detalhes tão pequenos que ninguém achou que valiam atenção. E é exatamente assim que os navios mais seguros do mundo afundam. Não pelo que o mar faz com eles, pelo que as pessoas deixam de fazer.